Hoje estamos aqui para aprender um pouquinho sobre como produzir gráficos e como ajustar dados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é explicar para vocês quais os modelos, quais os programas que eu vou usar. Eu vou começar, para produzir os gráficos, usar o Fortran. Segundo meu filho, é um programa do século passado, na verdade mas ele é simples e eu domino, mas vocês podem usar qualquer outro programa com o qual tenho familiaridade. Pode ser o Python, pode ser o C, pode ser o C++, pode ser o JavaScript, pode ser até programas de matemática prontos, do tipo matemática mesmo, Maple, MATLAB, o que vocês quiserem, tá? E eu vou usar o Gnuplot para produzir os gráficos e fazer o ajuste dos dados. Vou mostrar para vocês como. E para isso, vamos começar de uma coisa bem simples, né? Vamos pensar numa reta. Então, eu tenho aqui uma função de pouquíssimas linhas, que é ax mais b, que é a equação da reta. Né? Então, eu chutei dois valores para a e b e vou produzir essa reta. Então, eu vou aqui rodar esse programa, e quando eu faço isso, esse programa cria um arquivo de dados que chama forte.50. Então, eu vou mostrar para vocês qual é a cara desse arquivo, antes da gente começar a usar. Tá aqui. Então, tenho aqui um arquivo de 2 colunas e vou fazer o gráfico desses dados. Então, eu venho aqui e mando plotar, ou fazer a curva disso aqui e, ótimo, dá uma reta, tá certo? Então, conhecida essa reta, o Gnuplot conhece só esses dados. Agora, se eu perguntar para ele qual é a curva que ajusta esses dados. Vamos ver como é que a gente faz isso, né? Então, eu sei que é uma reta, eu venho aqui e digo para ele, ó, você vai pensar que quem ajusta os dados é uma reta e eu quero saber quais os valores dos parâmetros, que nesse caso aqui são só dois, A e B. Pronto. Eu não vou entrar em detalhes do que ele faz aqui, mas o que a gente obtém aqui é 3 e 2, ou 2 e 3, né? Que é exatamente os dados que eu utilizei para gerar a reta. Ok. Agora vamos para uma coisa um pouquinho mais sofisticada. Vamos para a parábola. A receita vai ser a mesma, eu vou pegar uma função de um polinômio de segundo grau, ou parábola, e vou gerar dados. Então, vem aqui, roda o programa, e aí ele gerou um dado que chama Forte51, e aí eu faço o gráfico desse Forte51. E aí, pronto, tenho aqui a parábola, certo? Muito bem. Agora que eu tenho essa parábola, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dizer para o Gnuplot, olha, eu quero ajustar esses dados, imaginando que isso fosse uma parábola. E aí mando ele fitar esses dados e me dá quais os valores dos parâmetros que eu conheço. Bom, aqui já dá para ver uma coisa importante, né? Então aqui ele faz certinho, ó, 0100505, 0100505, e dá para ver que tem a diagonal dessa matriz de correlação é 1. Isso significa que o ajuste é perfeito, né? Poderia não ser, a gente já vai discutir ajustes não perfeitos daqui a pouquinho. Muito bem. Agora vamos para um ainda mais sofisticado, né? Ou um pouquinho mais complicado, que é um polinômio de quarto grau. Eu podia fazer de terceiro, mas já estou pulando logo para o quarto, para a gente ver como é que isso funciona. Então vamos de novo rodar o dado, o programa. Eu rodo aquele programa e ele vai gerar esses dados que são Forte52. E aí eu vou fazer o gráfico. Bom, deu assim essa cara aqui. E por que ela decresce? Porque o que vocês olharem, o B é negativo, o D é negativo. Então, é um polinômio que tem termos com coeficientes, parâmetros, né? Ou coeficientes ali positivos ou negativos. Então, eu vou de novo dizer para ele que tem essa cara, um parâmetro de quarta ordem, e vou mandá-lo ajustar. E aí, de novo, ó, que bonitinho. Tá lá, ó, 001, menos 005, tarará, faz direitinho, né? O E10 é menos 13, na verdade eu tinha posto 0 aqui, mas isso aqui é por causa da precisão do programa, né? Então, sempre é um número bem pequenininho. De novo, uma correlação perfeita. Eu poderia ter tentado ajustar isso aqui, vamos supor que eu olho para essa curva, eu não sei que é um polinômio de 4 graus, me parece uma parábola invertida. Eu poderia ter tentado ajustar com ax mais bx ao quadrado mais e. E se eu fizesse isso, vamos fazer.
né? Então, vamos supor que agora eu quisesse ajustar. Então, para fazer isso, eu vou sair para não guardar nada na memória. E vou dizer assim, vamos plotar de novo. Esse aqui. E agora, eu vou dizer que isso aqui é simplesmente uma coisa assim, segundo grau. E mando ele fitar como se fosse uma parábola de segundo grau. Peraí, eu tenho que tirar esse aqui. Abrir. Ele também faz, tá vendo? Ele dá uns valores para isso. Mas vocês vejam que se eu fizer olhar para essas porcentagens aqui, deixa eu ver se a gente consegue recuperar os outros ali. Isso aqui era uma precisão perfeita, né? Esses números aqui tem que ser da ordem de 0. E esses aqui dizem pra gente que esse ajuste não foi muito bom, né? Então, se eu conhecer o comportamento da curva, é claro que é muito mais fácil eu chutar qual é a função que vai ajustá-la. Então, na dúvida, a gente põe mais termos no nosso polinômio, porque ele vai dar, quando ele não existe, ele vai dar, por exemplo, 10 a menos 13, como ele fez aqui no caso do E. Então, eu posso... poderia ter posto quinto grau aqui. Se eu pusesse mais um de quinto grau, naturalmente o coeficiente da frente ia dar um número muito pequenininho. Tá certo? Ok. Agora eu vou botar as três juntas aqui pra gente ver qual é a cara delas juntas, né? Assim, aqui temos a reta, aqui temos a parábola e aqui temos o polinômio de quarto grau. Então aí a cara dessas curvas. Muito bem. Agora vamos para o que me interessa, que é ver qual é a cara de uma curva exponencial. Então tá aqui um programinha que eu fiz. Esse meu programinha ele faz tanto o meu exponencial crescente como decrescente. Esse D aqui não se importa, é porque eu estou usando precisão dupla, então tem esse Dzinho na frente, mas na verdade eu tenho uma função do tipo a e elevado a bx ou a e elevado a menos bx, é o que tem aqui, tá? Então eu vou de novo rodar o programa, então eu vou fazer assim, pronto, ele vai criar um arquivo Forte53, e agora eu vou abrir esse arquivo para vocês verem qual é a cara dele. Esse aqui era o tal do Forte50, né? Vamos abrir da reta, vamos ver o Forte53. Aqui. E aí tem três colunas, né? Porque eu mandei ele escrever o x, depois a função f e a função g. Então, se eu plotar x com y, ele vai plotar a parábola crescente. Se eu plotar x com esse y aqui, né, 1 com 3, ele vai plotar a parábola decrescente. Vamos lá ver? Então, eu vou plotar aqui, Forte.53, cresce. E agora eu vou plotar decresce. Opa, perdão. Agora, vamos fazer o ajuste. Então, agora primeiro eu vou fazer o ajuste da função. Primeiro eu vou sair, porque às vezes guarda um lixinho na memória. Eu vou sair e entrar de novo. E aí eu vamos de novo plotar o Forte53, que é a fulaninha que cresce. E agora eu vou ajustar, né? Então, primeiro eu vou dizer que eu quero uma função exponencial. E depois vou ver quais são as caras dos parâmetros. Percebam que é uma função bem simplesinha, só 2 parâmetros. Tá lá, 2 e 2, ó, os valores, os números que eu usei. Agora eu vou fazer a mesma coisa para outra, certo? Vou plotar, aqui decresce. Vou dizer que isso aqui é uma função que decresce. E vou fitar, só lembrando que era a coluna 1 com 3. E de novo, tá lá, 2 e 2, a curva que decrescia. Tá bom, então antes da gente continuar, porque eu quero fazer, que é discutir os dados do corona, vamos agora pensar o que acontece se a gente mudar a escala que a gente está usando para fazer o gráfico, né? Então, mudar a escala significa, por exemplo, vamos supor que eu interrompa essa curva aqui, então não tenha dado suficiente. Vamos fazer isso, vamos pensar assim. Deixa eu escolher qual é o número aqui, 1. E agora eu vou tornar a plotar esse gráfico aqui. Olha, percebam que enquanto eu tenho poucos dados, fica mais difícil de eu ver
qual é o comportamento da curva, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com a escala que está sendo utilizada. Por isso que as pessoas insistem que na análise do corona a gente tem que esperar um maior número de dias para ver o que de fato está acontecendo. Mas agora eu vou mudar para a escala logarítmica. Então vamos ver o que acontece. Primeiro eu vou botar aqui, voltar para trás, deixar a escala completa. E agora botar na escala logarítmica. Ok? E aí, vamos lá. Olha lá, aquela curva que decrescia virou uma reta. Mas percebam os números que estão aqui, né? A escala logarítmica é uma escala de base 10. Então, isso aqui é 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 a menos 1, 1, 10. Vamos ver o que acontece com o outro gráfico, né? Que era aquela exponencial que crescia. Agora virou uma reta que cresce. Então, 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 à quarta e assim por diante. Tá bem? Então, conforme a escala que a gente usa, a gente enxerga os dados de uma forma ou de outra. Então, esse é um outro dado importante. Então, vamos ver o que acontece com os dados do corona. Eu entrei lá no observatório do Covid-19 e peguei esses dados. Então, mais uma vez eu vou sair e tornar a entrar. E aí vou plotar isso aqui. Então tá aqui, ó, tem cara de exponencial, por isso que as pessoas saíram aí ajustando esse gráfico como se ele fosse uma exponencial. Se eu diminuir a escala, deixa eu só fazer assim, os primeiros 10 dias, por exemplo. Tá aqui, né? Então era aqui, ó, os primeiros dias era só um caso por dia, parece uma função degrau, né, que vai subindo um degrauzinho. Depois era aqui 2 casos nos outros dias, depois é que a coisa começa a subir. Ok, então vamos voltar para trás. E o que eu quero fazer agora é ajustar esses dados. Então, conhecendo a cara deles até hoje, qual deve ser a curva que os ajusta? Então, eu vou chutar a função exponencial, porque tem cara de exponencial, né? Vou chutar a exponencial mais simples possível. Então, vamos lá. Essa é a função. E agora vamos fitar, né, esses dados que eu tenho com uma curva exponencial. E o que eu obtenho? Ó, obtenho uma correlação boa, 1 em 1, e números aqui 0,36, 0,30, que já estão aqui, ó, porque eu já tinha feito isso antes, é claro. E já posso rodar o programa com esses números que eu já sei que é o que ia dar. E se eu fizer isso, eu vou gerar uma saída de dados S-Forte 54. Então, o que eu posso fazer agora é botar os dados junto com a curva que o meu ajuste gerou. Olha que sensacional. O que a gente vê nessa curva? A gente vê os números ajustados e a gente vê essa curva explodindo, né? Eu botei até 40 dias. Eu podia ter botado 100 dias ou sei lá. Então, na verdade, quando a gente descobre qual é a cara de uma função, a gente passa a ter poder de previsão com relação a ela, né? Se o comportamento se mantiver matematicamente correto, é isso que a gente encontra. Né? Vou até diminuir um pouquinho aqui, ó. Vou fazer assim, ó. A gente vê isso aqui numa escala melhor, até quando a gente tiver, por exemplo, 5.000 casos. Tá lá, tá certo? Então tem aqui os dados até 1.000 e pouco, e depois essa curva continua subindo. Ok, mas o que a gente sabe é que essa curva não vai continuar subindo assim para sempre. Se ela continuasse subindo assim para sempre, ia morrer todo mundo, né? Ia acabar a população na Terra. Mas não é isso que vai acontecer. Por quê? Porque as pessoas vão se contaminando, elas vão sarando, a maior parte, a maioria absoluta das pessoas sara, e aí essas pessoas que contraíram o vírus ficam imunes. Como elas ficam imunes, elas já não propagam mais ou não transmitem mais esse vírus para as pessoas que estão próximas dela. Então essa curva vai ter a cara de uma gaussiana, perto de uma gaussiana. Então vamos ver o que é uma gaussiana, né? Então eu escolhi para descrever uma gaussiana o QI das pessoas, né? Nesse momento as pessoas têm que pensar, mesmo que elas tenham QI médio, elas têm que usar todos os neurônios, toda a capacidade de processamento que os neurônios delas têm para pensar e não sair tomando decisões ou falando coisas que podem prejudicar
as outras pessoas num momento tão sensível. Então aqui o quociente ou coeficiente de inteligência médio das pessoas está aqui no meio dessa gaussiana, né? Então essa aqui é uma gaussiana perfeita, simétrica. A natureza não é assim, tão simétrica. Mas o que a gente vê, né? A gente vê que tem uma porcentagem muito pequenininha de pessoas que tem QI muito baixo, tem uma porcentagem muito pequenininha de pessoas que tem QI muito alto. Essa porcentagem de QI muito alto ou de QI muito baixo vai aumentando, mas a grande maioria das pessoas está aqui no meio da gaussiana, tá certo? Então, esse comportamento do Covid vai ter um comportamento, vai ser parecido com o comportamento que a gente enxerga na gaussiana. Por que a gente sabe disso, né? Então, eu vou pegar aqui primeiro um artigo, que é um artigo de um jornal de doença infecciosa, e esse artigo eles fazem uma análise de dados e eles fazem uma proposta de um modelo, que é mais sofisticado do que simplesmente ajustar uma exponencial. E o modelo tem essa cara matemática, quem não entende matemática não precisa se preocupar com ele. Mas eu tenho um colega que se chama Fernando Caldeira Brant, que é professor da Universidade de São Paulo, que se deu ao trabalho de fazer um ajuste aqui desse modelo limitado, tá? Então isso aqui não é a verdade absoluta, mas vamos ver o que esse ajuste nos diz e o que é a barra de erro, né? O que ele envolve de incerteza. Então aqui tem o primeiro ajuste do Fernando, que é o seguinte, tem aquele modelo, aqui tem essas expressões, não importa muito, o que importa é esse R0, esse R0 é a média do número de pessoas que é contaminada por cada pessoa que foi infectada, é da ordem de 3. Esse número claramente é subestimado, né? Não dá para saber, porque muitas das pessoas infectadas não transmitem a doença, e a gente só conhece os dados daqueles que de fato ficaram com a doença. Aqui no Brasil, nem isso, porque a gente não tem teste para saber, né, com exatidão. E a outra coisa que é importante é o tempo de duplicação da doença. No Brasil, o tempo de duplicação é quanto aqueles dados vão aumentando, né? Duplicando, vamos voltar a olhar para eles lá, ó. Tá aqui os dados, né? Então aqui duplicou, era 1 passou para 2, de 2 passou para 4, de 4 passou para 8, né? De 8 passou para 16, aqui 19, não é assim uma coisa tão exata, mas esse dado, o tempo de duplicação é 1,895 dias, então menos do que 2 dias. O que se sabe é que quando esse tempo de duplicação chega na ordem de 4 dias, é porque a doença a gente já está na parte da gaussiana que vai fazendo a curva decrescer. Mas percebam, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que nessas análises do Fernando, isso aqui tem em escala logarítmica, eu vou voltar lá para aquele exponencial plotar em escala logarítmica, a gente vê que isso depende muito de um fator que é esse Bzinho aqui. Esse Bzinho é um parâmetro matemático que na prática é completamente desconhecido. Ele depende de quê? Ele depende do comportamento que as pessoas vão ter para tentar diminuir a propagação desse vírus. Ele faz um outro gráfico aqui também, né? Esse outro gráfico aqui está em escala normal, né? Não gaussiana, e aí a gente vê o comportamento exponencial da curva antes dela chegar na parte da gaussiana. Ok. Então, antes da gente fazer a análise dessa curva, eu vou voltar aqui e o que eu vou fazer é plotar essa minha curva em escala logarítmica. Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Isso aqui demorou para convergir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou plotar primeiro... vou plotar aqui esse... Deixa eu ver se eu tenho aqui guardado. Aqui, eu estava querendo. E aqui eu vou plotar. Vou plotar essa aqui. Vamos abrir aqui para ver o que se passa. Vamos abrir os dados para eu ver aqui, porque ele não pode fazer log de 0. Deixa eu ver se tem algum primeiro número aqui, é 0 ou se é no outro. Não tem nenhum 0 aqui, então eu posso
plotar essa curva. Pronto. E aí o que a gente está vendo ali, né? Então, se eu pego uma curva, aquela curva exponencial do coronavírus, na escala logarítmica, ela é uma reta. Muito bem. Então, para a gente concluir, eu vou mostrar aqui para vocês, vou voltar aqui e vou mostrar aqui um estudo muito interessante que analisa essas curvas, né? Então, esse estudo diz o seguinte, ó, esse é um artigo que está sendo muito falado, estudado e utilizado para análise desses gráficos. Então, ele diz o seguinte, se a gente não fizer nada, essa exponencial vai crescer muito. Se a gente fizer a mitigação, significa o quê? Muito pouco. Sugerir que as pessoas não saiam, sugerir que elas não participem de nada que envolva grande aglomeração de pessoas e coisas desse tipo, essa exponencial vai crescer também, mas ela já vai ser menor do que não fazer nada. Mas ainda assim é uma tragédia. Esse negócio que ele chama de martelo, né, de hammer, é se a gente tiver medidas eficientes. Essas medidas eficientes, claro, dependem do país, da capacidade econômica deles. A Coreia do Sul testou todo mundo. Singapura testou todo mundo. Então, todo mundo que é testado e é identificado como carregando o vírus, as pessoas isoladas. Então, ela deixa de contaminar as outras pessoas. Isso economicamente no Brasil não é viável, né? Mas o isolamento, a reclusão total das pessoas por um tempo faz com que essa curva, em vez dela subir lá em cima e começar a descer depois que tiver infectado uma quantidade enorme de pessoas, ela passa a descer antes. O que acontece é que depois tem isso que ele chama de dança, né? O martelo e a dança é que ele volta a subir um pouquinho. Porque essas pessoas estavam reclusas, elas voltam a ter a vida normal, elas voltam a contaminar outras pessoas, isso aqui vai subindo e descendo por um longo tempo. Mas sempre o número de infectados cada vez menor e dentro do que é possível para o sistema de saúde local controlar. Para finalizar, eu quero mostrar esse site aqui para vocês, que chama o Observatório Covid-19, a partir do qual eu tirei os dados que eu mostrei, né? Então ele fala de uma coisa que eu não falei muito, mas que aparece naqueles dados do Fernando, que é o que a gente chama de barra de erro, né? Então, aqueles dados dele mostram, vou voltar lá nos dados, deixa eu ver, vamos ver aqui, aquele dado dele, deixa eu ver se é esse. Isso. Esse dado aqui não é tão óbvio de ver, mas vê que esse comportamento da curva depende desse valor, que é uma coisa desconhecida, mas aqui em escala logarítmica a gente vê bem que depende bastante desse número. Então isso, na verdade, é uma medida do que a gente vai fazer para controlar, e essa medida tem uma barra de erro, né? Quanto isso cresce mais, quanto cresce menos, quantas pessoas foram reclusas ou não ficaram reclusas e coisas assim por diante. Então, essa barra de erro está nessa barra cinza aqui, né? Isso também se reproduz aqui, ó, para quantas pessoas cada infectado transmite a doença. Então, o valor utilizado lá era o tal do R0, que era 2,999, né? Percebam que não é bem assim, ele também tem uma incerteza, a gente não sabe exatamente. Para finalizar essa nossa conversa, vocês podem brincar aqui com esse site, ele é muito interessante, tem muita coisa a respeito, mas eu queria falar de um outro físico, né, que é o professor Roberto Krenkel, que fez um filme para a Sociedade Brasileira de Física, analisando muitos desses dados, e ele faz parte desse observatório do Covid-19. Então fica aí a mensagem para vocês fazerem ajuste de gráficos e entenderem como é que essa coisa está evoluindo. E aí de dever para os mais empenhados, não esqueçam de ajustar o Mickey Mouse, tá bem? Por hoje é só. E fico esperando os exercícios de vocês na plataforma Moodle da UFSC. Até mais!